Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai continuar falando sobre mudança de estado físico. Bom, se eu tenho alguma coisa fervendo, como você está vendo aqui, eu consigo, numa panela de pressão, fazer esse alimento ficar pronto antes. Eu também posso falar do gelo derretendo, como você também está vendo aqui na tela, e eu tenho características que influenciam nessa mudança de estado físico. No finalzinho da aula passada, a gente falou que a mudança de estado físico estava relacionada a duas propriedades, que são pressão e temperatura, que é exatamente por onde a gente começa a aula de hoje, tá certo? Pessoal, a gente conversou no finalzinho da aula passada que a mudança de estado é uma característica que está relacionada, sim, à temperatura, que a gente sabe, por exemplo, que a temperatura que a água ferve nessa panela é 100 graus Celsius. Agora, ela também está relacionada à pressão que a substância está submetida. Por exemplo, nessa panela de pressão, a temperatura que a água atinge lá dentro é maior do que 100 graus Celsius. E é isso que justifica para a gente o fato de uma comida ficar pronta antes na panela de pressão do que numa panela comum. O que a gente vai conversar hoje? A gente vai ver bem certinho como é a relação entre temperatura e pressão na mudança de estado. E isso vai ser definido pelo chamado diagrama de fases, que é o que a gente vai falar agora. Bom, o diagrama de fases é um gráfico que compara para a gente pressão e temperatura. E aí, de acordo com a posição que a substância ocupar nesse gráfico, eu consigo definir em qual estado físico ou em quais estados físicos ela vai estar. Bom, um primeiro tipo de diagrama de fase que eu quero mostrar para vocês é esse que está representado aqui. Nessa região toda que está relacionada com a região de menor temperatura, eu vou te dizer que a substância está no estado sólido. Agora, nessa região com temperaturas um pouquinho maiores, eu vou te dizer que a substância está no estado líquido. Já nessa outra região, eu vou te dizer que a substância está no estado gasoso. Quando eu falo de estado gasoso, eu não estou separando ainda vapor de gás. Eu vou chamar só de estado gasoso e não vou escrever nada por enquanto para vocês. Então acompanhe aqui comigo. Se eu tenho uma substância nessas condições de pressão e temperatura, eu posso dizer que a substância vai estar no estado sólido. Agora, se a substância tem essas condições de pressão e temperatura, eu vou dizer para você que ela está no estado líquido. E se a substância tem, por exemplo, essas condições de pressão e temperatura, eu vou te dizer que ela está no estado gasoso. Bom, de qualquer forma, a gente percebe então que o gráfico serve para a gente localizar o estado físico da substância em função da pressão e da temperatura. Eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar para vocês um ponto aqui. Se a substância estiver nessa condição, significa para a gente que existem ao mesmo tempo estado sólido e líquido. Agora, se a substância está nessa condição de pressão e temperatura, quer dizer que existem ao mesmo tempo os estados sólido e gasoso. E se a substância está nessa condição de pressão e temperatura, significa para a gente que existem ao mesmo tempo os estados líquido e gasoso. Agora, olha que interessante. Se a substância estiver com essa condição de pressão e temperatura, eu posso dizer para você que existem os 3 estados físicos ao mesmo tempo. Esse ponto é chamado de ponto tríplice ou ponto triplo. Para toda substância pura, vai existir para a gente uma pressão e uma temperatura na qual os 3 estados físicos existem ao mesmo tempo. O nome que a gente dá para esse ponto é ponto tríplice ou triplo. Agora, vamos supor que eu mantenho a mesma pressão
só que eu começo a aumentar a temperatura. Eu consigo fazer a substância chegar no estado líquido. Aonde que aconteceu a mudança de estado? A mudança de estado ocorreu quando ela cruzou essa linha. O que acontece aqui? Essa linha é a linha que separa o estado sólido do estado líquido, então eu vou chamar para você de linha de fusão. Agora, eu também posso chamar de linha de solidificação, porque seria também a passagem do estado líquido para o estado sólido. Agora, acompanhe aqui comigo. Aqui eu tenho o estado gasoso e aqui eu tenho o estado gasoso. Agora, imagina que mantendo a temperatura constante, eu comece a aumentar a pressão que a substância está submetida. Então, o que vai acontecer? Nesse caso, eu vou chegar no estado líquido. Já nesse caso, eu posso aumentar o quanto eu quiser a pressão, que eu não consigo cruzar a linha que separa o estado líquido do estado gasoso. Então, o que acontece? Se eu comparar o que eu tive nesse ponto, que eu vou chamar de ponto A, com esse ponto, que eu vou chamar de ponto B, eu percebo que a substância que estava no estado gasoso no ponto A, ao aumentar a pressão, mudou de estado para o estado líquido. Já a substância que está no ponto B, no estado gasoso, ao aumentar a sua pressão, não mudou de estado. Bom, eu vou traçar para vocês essa linha e perceba o seguinte. Se a substância estiver antes dessa linha tracejada, em toda essa região que eu estou marcando para vocês aqui, é possível acontecer uma mudança de estado, ou seja, é possível cruzar as linhas que estão ali desenhadas. Agora, se a substância estiver depois dessa linha tracejada, por mais que eu aumente a pressão, vai ser impossível que ocorra uma mudança de estado físico. E aí eu vou diferenciar para você vapor de gás. Então, olha só, qual é a diferença entre vapor e gás? O vapor é aquele que, se eu aumentar a pressão sem mexer na temperatura, é possível fazer ele mudar de estado físico. E o gás é aquele que eu posso aumentar a pressão à vontade, que eu não vou conseguir fazer ele mudar de estado físico. Bom, pessoal, eu vou tirar um pouquinho essas informações aqui da tela para a gente resumir, então, o nosso gráfico, o nosso diagrama de fases. Bom, no nosso diagrama de fases, a gente encontra o seguinte. Nessa região de temperatura mais baixa é o estado sólido, nessa região é o estado líquido, e toda essa outra região aqui embaixo a gente chama de estado gasoso. Tudo isso é estado gasoso, que engloba para a gente ao mesmo tempo vapor e gás. Vamos anotar aqui então que aqui eu tenho o vapor e aqui eu tenho o gás. Lembrando que a diferença entre vapor e gás é que, se eu tiver vapor, eu consigo, mexendo só na pressão, fazer ele mudar de estado físico, seja para estado sólido ou para estado líquido. Já o gás, mexendo só na pressão, é impossível fazer ele mudar de estado físico, porque eu não consigo cruzar essas linhas roxas que estão desenhadas aí para você. Agora, vamos anotar 2 pontos importantes que eles falam para a gente também nas provas do Enem, nos vestibulares. Esse ponto, onde os 3 estados físicos existem ao mesmo tempo, a gente chama ele de ponto tríplice ou ponto triplo, tanto faz. Já esse ponto aqui em cima, a gente chama ele de ponto crítico. E basicamente o ponto crítico ele equivale a uma temperatura chamada temperatura crítica. Que temperatura que é essa? É bem fácil. Percebe comigo que, se a temperatura for menor do que a temperatura crítica, é possível que a gente tenha uma mudança de estado físico. Agora, se a temperatura for maior do que a temperatura crítica, não tem como acontecer uma mudança de estado físico. Portanto, a gente pode dizer que a temperatura crítica é a temperatura máxima até a qual é possível acontecer uma mudança de estado físico. Agora, existem 2 tipos gerais de diagramas de fase, que são parecidos, mudando o detalhe da linha que separa o estado sólido do estado líquido. Bom,
Esse tipo de gráfico que está desenhado para você é para substâncias comuns, que é o caso da maioria das substâncias. São aquelas substâncias que, ao passarem de sólido para líquido, aumentam de tamanho. Então, a gente vai anotar que é o gráfico, que é o diagrama de fases para substâncias que aumentam de volume durante a fusão, durante a passagem do estado sólido para o estado líquido. Agora, poxa, Coelho, mas e se forem as substâncias que diminuem de volume durante a fusão? É bem fácil, pessoal. A análise é muito parecida, só vai mudar a inclinação dessa linha, que é a linha que separa o estado sólido do estado líquido. Vamos dar uma olhada como fica o diagrama de fases nesse caso. O nosso diagrama de fases vai ficar com esse formato aproximado, onde eu tenho nessa região o estado sólido, nessa região o estado líquido. Tenho também aqui o vapor e aqui o gás. A gente tem esse ponto como sendo o nosso ponto tríplice, ou triplo, tanto faz, e esse ponto como sendo o nosso ponto crítico. Da mesma forma, se a temperatura for maior do que a temperatura crítica, eu só tenho estado gasoso, eu só tenho gás. Se a temperatura for menor do que a crítica, eu posso ter o estado gasoso chamado vapor, posso ter líquido, posso ter sólido. A gente percebe que a principal diferença desse gráfico para o anterior é essa linha que separa o estado sólido do estado líquido, é a chamada linha de fusão. Esse comportamento acontece para substâncias, então, que diminuem de volume durante a fusão, durante a passagem do estado sólido para o estado líquido. Como exemplo disso, a gente pode falar do comportamento da água. Agora, o que acontece? Na grande maioria das questões, quando eles cobram isso da gente, seja no Enem, seja no vestibular, eles trazem para a gente o gráfico e cobram que a gente saiba interpretar o gráfico, saiba analisar o gráfico. E é esse tipo de análise que eu quero fazer com você. Eu vou tirar algumas informações aqui da tela para a gente poder fazer essa análise juntos. Vou tirar também essa caixinha de texto que está aparecendo ali. E aí vamos lá. Imagina o seguinte, a gente sabe que aqui é o estado sólido, aqui é o estado líquido, aqui é vapor e aqui é gás. Aí olha só, eu vou dizer para vocês que essa linha que eu estou tracejando aqui equivale à pressão de 1 atmosfera. 1 atm é a nossa pressão ao nível do mar. Bom, exatamente sobre essa linha eu sei que acontece a mudança do estado sólido para o estado líquido. No caso da água, seria para a gente o gelo derretendo, que a gente sabe que ocorre a 0 graus Celsius. E, exatamente sobre essa linha, seria o líquido virando vapor, seria para a gente a água fervendo, que a gente sabe que ocorre a 100 graus Celsius. Bom, dentro de uma panela de pressão. Dentro da panela de pressão, a pressão atinge valores maiores do que 1 atm. Então, a pressão aqui é maior. Bom, a passagem da água do estado líquido para o estado de vapor vai acontecer numa temperatura maior do que 100 graus Celsius. Por isso que dentro da panela de pressão, a água ferve a temperaturas maiores, o que faz com que as comidas fiquem prontas antes. Agora, a gente falou que 1 atm é a pressão ao nível do mar. Imagina que você está numa cidade ao nível do mar e resolve subir a serra. Quanto maior a altitude, menor é a pressão atmosférica. Então, se eu estou numa pressão atmosférica menor, o que vai acontecer é que a água vai ferver a temperaturas menores do que 100 graus Celsius. Aí olha só, pessoal. Se na panela de pressão a temperatura ferve a temperaturas maiores do que 100 graus Celsius e as comidas ficam prontas mais rápido, o que vai acontecer quando você sobe a serra? Quando você sobe a serra, a gente acabou de ver aqui no gráfico que a temperatura que a água ferve é menor do que 100 graus Celsius. Ou seja, é mais fácil fazer a água começar a ferver, fazer aquelas bolinhas. Agora, se ela ferve numa temperatura mais baixa do que 100 graus Celsius, o que vai acontecer é que vai demorar mais para a comida ficar pronta. Você vai cozinhar um ovo, o tempo de cozimento vai ser maior. Por quê? Porque a temperatura que a água atinge é
menor do que 100 graus Celsius. Tudo bem? Vamos lá, vamos continuar. Bom, agora eu vou colocar para vocês ali os dois gráficos mostrando os estados físicos, ponto tríplice, ponto crítico e tudo mais. Queria traçar em cada um deles uma linhazinha. O que a gente percebe? Essa linha passa exatamente sobre o ponto tríplice ou ponto triplo, tanto faz. A gente vai dizer o seguinte, ó, como esse eixo vertical é o eixo da pressão, eu vou dizer para vocês que aqui é a pressão do ponto tríplice para cada uma das substâncias. E queria pedir para você procurar nos dois gráficos o estado líquido. Nesse gráfico da esquerda, a gente acha o estado líquido nessa região. No gráfico da direita, a gente acha o estado líquido nessa região. Ou seja, abaixo daquela linha não existe estado líquido. Conclusão que o estado líquido não existe para pressões menores do que a do ponto tríplice. Quer ver uma outra coisa? Vou marcar para vocês essa linha aqui. Essa linha que eu marquei em amarelo é a linha que separa os estados sólido e gasoso. Sólido e gasoso, o vapor no caso. Bom, a gente aprendeu na aula passada que a mudança do estado físico sólido direto para o gasoso ou do gasoso direto para o sólido, a gente dá o nome de sublimação. Agora olha só, se eu quero passar do sólido direto para o gasoso, sem passar pelo estado líquido, tem que ser abaixo dessa linha. Conclusão, é impossível conseguir a sublimação se a pressão for maior do que a do ponto tríplice. Tá certo? Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar isso anotado bem direitinho para você. Então eu vou anotar para você primeiro que não existe estado líquido para pressões menores do que a do ponto tríplice e também que a sublimação nunca ocorre para pressões maiores do que a do ponto tríplice. E agora vamos usar esses conceitos que a gente aprendeu para resolver questões que caíram na prova do Enem. Exercício 1. A panela de pressão permite que os alimentos sejam cozidos em água muito mais rapidamente do que em panelas convencionais. Sua tampa possui uma borracha de vedação que não deixa o vapor escapar, a não ser através de um orifício central, sobre o qual se assenta um peso que controla a pressão. Quando em uso, desenvolve-se uma pressão elevada no seu interior. Para a sua operação segura, é necessário observar a limpeza do orifício central e a existência de uma válvula de segurança, normalmente situada na tampa. O esquema da panela de pressão e um diagrama de fases da água são representados a seguir. Agora vamos dar uma olhadinha no que ele pediu. A vantagem do uso da panela de pressão é a rapidez para o cozimento de alimentos, e isso se deve. Vamos lá para o gráfico, pessoal. Na panela normal, a pressão em atm é igual a 1 atm, e a temperatura que a água ferve é 100 graus Celsius. Agora, no caso de uma panela de pressão, a pressão atinge valores maiores do que 1 atm, e se a pressão é maior do que 1 atm, a temperatura que a água ferve é maior do que 100 graus Celsius. Então vamos dar uma olhada nas alternativas. Letra A. A pressão no seu interior é igual à pressão externa. Está errado, ela é maior do que a pressão externa. Letra B. A temperatura do seu interior, que está acima da temperatura de ebulição da água no local. Gente, temperatura de ebulição da água no local é 100 graus Celsius. E a temperatura no seu interior é maior do que 100 graus Celsius. Então é por isso sim que a comida fica pronta antes, por isso a nossa resposta é a letra B. Pessoal, o exercício 2 também caiu na prova do Enem. O enunciado é exatamente o mesmo, onde ele só diz como funciona a panela de pressão, passa para a gente o gráfico, e aí vem a pergunta. Se, por economia, baixarmos o fogo sob uma panela de pressão, logo que se inicia a saída de vapor pela válvula, de forma simplesmente a manter a fervura, o tempo de cozimento. Vamos lá? O que acontece? O cozimento de uma panela de pressão ocorre numa temperatura maior do que 100 graus Celsius. Agora, a questão perguntou se a gente baixar o fogo. O que acontece? A temperatura de mudança de estado, a temperatura que a água está fervendo, depende da pressão. E como que essa pressão é determinada? Vamos fazer o seguinte, vamos ler o enunciado de novo.
A panela de pressão permite que os alimentos sejam cozidos em água muito mais rapidamente do que em panelas convencionais. Sua tampa possui uma borracha de vedação que não deixa o vapor escapar, a não ser através de um orifício central sobre o qual assenta um peso que controla a pressão. Então, a pressão é controlada pelo peso dessa válvula que existe aqui em cima. Conclusão: você baixando o fogo depois que a água começa a ferver, você não vai alterar a pressão ali dentro, porque a pressão é controlada por essa válvula. Então, voltando à nossa análise, se a pressão é controlada pela válvula que tem ali em cima da panela, significa o quê? Que o peso daquela válvula não muda. Se o peso da válvula não muda, a pressão permanece constante, portanto, a temperatura de cozimento permanece constante. Gente, se a temperatura de cozimento não muda, significa que o tempo que vai demorar para o cozimento também não vai mudar. Então, no item A, ele diz que o tempo vai ser maior, não. Letra B diz que vai ser menor, não. Letra C diz que vai ser maior, também não. Letra D diz que vai ser maior, também não. E letra E, que é a nossa resposta, diz que o tempo não será alterado, pois a temperatura não varia. Portanto, a nossa resposta é a letra E. Pessoal, e por hoje era isso. Na aula que vem, a gente vai falar sobre o cálculo da quantidade de calor necessária para a mudança de estado físico, tá bom? Tchau e até a próxima aula.